Uma cobra venenosa estava prestes a atravessar a estrada quando foi atropelada por um caminhão, sendo cortada ao meio. Estranhamente, após alguns momentos, a cobra se levantou, aparentemente ilesa, e começou a assobiar para o veículo que havia causado o acidente. Havia várias outras cobras semelhantes, todas em um laboratório secreto da Corporação Cass, uma ilha onde realizavam experimentos para obter genes de regeneração. Contudo, os experimentos falharam, e 2 dos principais sujeitos de teste evoluíram de forma descontrolada, transformando-se no rei e na rainha das cobras. Para evitar que a situação se tornasse pública, o chefe da corporação decidiu destruir todos os dados de pesquisa e eliminar os espécimes. Ele pressionou um botão e 2 enormes agulhas injetaram veneno no rei das cobras. No entanto, a evolução da cobra superou as expectativas. O veneno não conseguiu matá-la, apenas a deixou ainda mais agressiva. A segunda solução foi expô-la a chamas de milhares de graus, mas o rei das cobras sobreviveu e emitiu um sinal de ataque. Milhares de cobras venenosas começaram a surgir pela ilha. Independentemente de estarem armados com isqueiros ou rifles, os homens não tinham chance contra a imensa quantidade de cobras regenerativas, tornando-se rapidamente suas presas. O chefe, percebendo que a situação era crítica, decidiu se retirar e ordenou a eliminação dos cientistas. Nesse momento, a rainha das cobras rompeu o laboratório, devorando mercenários um a um. A situação se complicou quando o rei das cobras se libertou das correntes. O chefe deixou 2 assistentes para resolver a situação enquanto escapava de avião. Contudo, as assistentes, ao tentar ajudar, encontraram a rainha das cobras e, apesar de suas habilidades, foram eliminadas. Eventualmente, todo o pessoal da base de experimentos foi exterminado. Perto dali, um cruzeiro estava passando, cheio de pessoas se divertindo, sem perceber que uma onda de cobras venenosas estava prestes a atacá-los. O convés do navio já estava coberto de cobras, e os turistas ignoravam o perigo. Um garçom, ao levantar um cobertor, encontrou uma cobra brincando de esconde-esconde, enquanto outra surgia do encanamento durante o banho de um passageiro. Abaixo do navio, a colônia de cobras estava em movimento. De repente, um impacto forte foi sentido e a colônia atacou, resultando em várias mortes. Os turistas entraram em pânico, e logo o convés estava repleto de gritos de desespero. A situação piorou quando a colônia invadiu a cabine, onde uma enorme rainha das cobras estava à espreita. Mateus, um dos sobreviventes, pegou um machado de incêndio e começou a atacar as cobras, tentando proteger alguns turistas enquanto recuavam para uma sala VIP. Infelizmente, um empresário que entrou na sala trancou a porta, ignorando os outros, e acabou sendo o mais infeliz, pois a rainha já o aguardava. Com a rainha se aproximando rapidamente, Mateus e os sobreviventes conseguiram se refugiar no porão do navio, onde perceberam que a rainha não tinha olhos. O calor e o barulho do motor poderiam desorientá-la. Quando a rainha passou sem notar a presença deles, Mateus e sua amiga Sofia tentaram proteger o grupo e conseguiram escapar. Eles se refugiaram em uma câmara fria, onde a temperatura era de 25 graus. Como as cobras são animais de sangue frio, não deveriam entrar ali facilmente, mas logo o navio sofreu outro impacto, como se algo terrível estivesse se aproximando. Os passageiros, sem se agasalharem, começaram a sofrer com o frio, e eventualmente, um jovem decidiu abrir a porta, atraindo a atenção da rainha, pois ele já havia sido mordido e sabia que não sobreviveria por muito tempo. Graças ao sacrifício do jovem, o grupo conseguiu tempo suficiente para escapar. Agora, precisavam chegar à costa rapidamente. Felizmente, Sofia era filha do capitão e sabia manejar um pouco a embarcação. Logo avistaram uma ilha próxima, mas nesse momento, uma criatura aterrorizante que estava escondida na água apareceu. Essas criaturas eram tentáculos gigantes de uma planta carnívora, que pareciam inativas até que alguém se ferisse. Quando isso acontecia, os tentáculos atacavam ferozmente e todos corriam em pânico. No entanto, as plantas só atacavam seres feridos, então o grupo teve uma ideia ousada para escapar. Mateus lembrou-se de que o navio havia sido atacado pela colônia de cobras e que o rei das cobras havia se manifestado. Ele decidiu usar o navio como isca, espalhando combustível e depois detonando-o, o que resultou em sua própria sobrevivência. No entanto, ele sabia que o rei das cobras não havia morrido e que a colônia de plantas carnívoras poderia ser a única maneira de derrotá-lo. A ilha que avistaram era o antigo laboratório secreto onde o rei das cobras nasceu. Eles pensavam que poderiam descansar, mas naquela noite o rei das cobras atacou. O amigo de Mateus, Lucas, que se sacrificou para salvá-lo, acabou como refeição do rei. Com a situação se agravando, eles prepararam uma armadilha na floresta, usando estacas afiadas. Embora não pudessem matar o rei, poderiam feri-lo e fazê-lo sangrar. Mateus usou seu próprio sangue como isca para as plantas carnívoras. Com tudo pronto, Caio começou a provocar o rei das cobras, atraindo-o para a armadilha. No entanto, um dos aliados traiu o grupo. Esse aliado, na verdade, um ex-cientista da corporação, se revelou como vilão. Ele queria proteger sua obra-prima e acabou se tornando a refeição do rei. Enquanto isso, Mateus continuava a correr, jogando frascos de sangue e atraindo as plantas carnívoras. O rei das cobras, faminto e enfraquecido, foi cercado pelas plantas carnívoras que, após tanto tempo, finalmente tinham um grande alvo. No começo, ele tentou se soltar, mas a quantidade era esmagadora, e a grande cobra acabou sucumbindo à multidão voraz. Assim, uma era aterrorizante chegava ao fim com o rei das cobras desaparecendo nas profundezas da floresta.